paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, através da sua palavra sendo ministrada com orações, ao lar, comércio, veículo, a cada coração que estiver buscando Ele aqui presente nesta madrugada, junto conosco, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Pois lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Então leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Inclusive o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estar interagindo conosco e participando da live a partir de 1h12 da madrugada, que é quando eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Até lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Pois lembrando que o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de cada um dos 12 rebanhos de benditos nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, está afirmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. O Robson de Juiz de Fora, Minas Gerais, também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A Alexandra de São Paulo também, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vou dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, libertando, edificando e protegendo cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dessas benditas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e venham poder se tornar benditos amados do Pai. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com essa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres, pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus,
para que fosse feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações e vocês venham a aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam ou nos sigam para receberem orações além das que são realizadas durante a live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Então escolha agora o seu número de 1 a 12, estaremos dando início à ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu vou explicar. Hoje nós estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par. Hoje estaremos sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus: aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vou dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, então escolha o seu número de 1 a 12 para ter uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, são os primeiros a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Livro de Oséias, que possui 14 capítulos. É o primeiro livro a ser ministrado nesta live. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas. Mateus 16, 24 e 27, palavra do Senhor Jesus. Eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Livro de Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, Oséias, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Oséias, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo aquilo que nós fazemos é sempre 1000% firmado nas Escrituras Sagradas. Estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais que os templos físicos são mais eficientes do que as igrejas virtuais, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote e apóstolo. A gente oferece dinheiro para que vocês tenham a consciência que a gente não está tratando com banalidade
em hipótese nenhuma, pois tudo aquilo que a gente apresenta de acordo com a palavra do Senhor Deus é algo que está em risco tanto a sua vida natural nessa terra, o seu bem-estar e o bem-estar da sua família, e também a sua vida eterna livre, e com isso não se brinca. Então nós sempre colocamos aí o valor em dinheiro para vocês sempre colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, porque a gente só abre a boca para falar daquilo que nós temos certeza e convicção. E não só isso, como também como provar para vocês. Porque certeza, convicção, revelação de anjo, um ser espiritual desceu, se incorporou, falando ao juiz. Isso tudo aí não cola aos olhos do juiz, nem aos seus ouvidos. O que cola é aquilo que é verdadeiramente necessário. Obras, provas, evidências verídicas de que nós não só falamos a verdade, como sabemos dizer o que está errado e afirmar como deve ser o certo a ser feito, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada lar, cada coração, cada comércio, cada veículo, dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação. E haja o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor e estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam ou nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E vamos dar início à ministração no livro de Oséias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, pois possui somente 5 versículos. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e um homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Oséias, o Senhor usando ali de uma atitude do profeta para alertar e confrontar a atitude perecível que estava acontecendo entre aquele que se chamava de seu povo. E aqui nós vemos como o Senhor não abandona aqueles que estão ali no pecado. Tanto é que o Senhor Jesus foi bem claro, ele veio para os pecadores. Então devemos deixar bem claro que ele não veio para você continuar na situação em que está. Ele veio para transformar, para renovar, para trazer vida àquilo que estava morto, trazer luz para aquilo que estava na escuridão. Então, em vez de tratar com banalidade, com frivolidade, aquele sangue precioso que por nós foi derramado na cruz, devemos honrar e respeitar ao Senhor e Salvador de nossas vidas, guardar a sua palavra em seus corações e estarmos sempre diante da sua misericórdia, da sua bondade para com aqueles que o amam, para com aqueles que o temem. Então é necessário que nós venhamos a nos voltar para o Senhor nosso Deus, voltar ao primeiro amor, abandonar tudo aquilo que apenas parece trazer algo bom, mas é um benefício a curto prazo, do qual a eternidade, a verdadeira prosperidade, que não se limita somente a posses financeiras, a bens materiais, como a saúde,
a vida familiar, a vida emocional, tudo isso é só o Senhor nosso Deus que é capaz ali de permanecer sustentando a verdadeira rocha. Porque se não for edificado sobre a rocha, acaba sendo edificado pela areia. E qualquer brisa se torna tempestade. Então, para verdadeiramente vencermos essas aflições do mundo, qual foi a palavra do Senhor Jesus? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, somente através dele, da força dele, da palavra dele, do poder dele, da bondade dele, da misericórdia dele, porque tudo por meio, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. A se receberem uma palavra para a sua meditação, escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Ruth, que possui 4 capítulos. Novamente, alguém que quando se posiciona o Senhor verdadeiramente jamais abandona nem desampara. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Ruth, capítulo, glórias ao nosso Deus, 3. Ruth, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Ruth, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Ruth, capítulo 4, para a sua meditação. O André Alexandre do Ceará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para nós mandarmos a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus até a sua região. Entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais para pedir a inauguração de um de nossos templos físicos no seu bairro, município, estado ou país, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Pois nós, ao chegarmos na sua região, chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Conosco o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente de grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue somente 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nós estamos aqui para cumprir de acordo com as Escrituras Sagradas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Priorizamos os domésticos da fé, mas damos oportunidade para todos aqueles que querem participar e querem interagir para mais honra e glória ao Senhor Jesus. O Joaquim do interior da Paraíba, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixando bem claro aqui que eu sou maior de idade, eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velhos do que eu, perfeito e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Se inscrevam, nos siga para receber orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, estará orando por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, orações diretamente de cima do monte. E o Enoque Santos de Pernambuco, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio
fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, removendo toda a trave religiosa, toda a trave maligna e toda a trave da carne, que estiver impedindo cada vida conectada conosco através dessa internet, de se ajuntar conosco em um só espírito e fazerem a obra deles para com o Senhor Deus. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Ruth, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Então foi para Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, assentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Ruth, nós vemos como que quando nós nos posicionamos com dignidade, com obediência aos caminhos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, priorizamos obedecer à vontade, à palavra, as doutrinas e os costumes do nosso Senhor Deus, do que aquilo que parece mais certo aos olhos da carne, à emoção e ao sentimento, como o Senhor verdadeiramente nos abençoa, como o Senhor verdadeiramente cuida de todas as coisas. Pois a fama de Ruth, o que ela fez? Ela foi obediente aos caminhos do Senhor, mesmo sendo alguém de terra estrangeira, não fazendo parte ali da linhagem de Israel, mas ela ali reconheceu o Senhor Deus Todo-Poderoso como o seu Senhor, como o seu Deus. Seguiam as instruções de sua sogra, a Noemi, para que ela viesse a cumprir aquilo que o Senhor havia protocolado. Então devemos buscar sempre examinar com muita atenção e com muito cuidado, porque quando nós semeamos de acordo com os caminhos do Senhor, nós iremos receber a recompensa do Senhor. Agora, quando semeamos conforme as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos ou os nossos desejos, sempre vai vir alguma coisa ruim, porque o próprio Senhor Jesus foi bem claro que é necessário nós guardarmos o nosso coração, porque do coração procedem coisas ruins. Então jamais podemos ir depois a reclamar do resultado da sua própria ação e falar: não era da vontade de Deus. Lembre-se, muitas das coisas têm que ser primeiro da sua vontade, antes de ser da vontade do Senhor. Porque não adianta você ficar jogando a culpa tudo pro Senhor Deus. Ele é onipotente, onipresente, ele sabe e pode fazer todas as coisas. Sim, ele sabe e pode fazer todas as coisas, mas não necessariamente ele vai fazer tudo por você. Ele te entregou um jugo e um fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é porque é leve e é suave que pode ficar parado, pois devemos tomar muito cuidado com a omissão. Porque a omissão é um perigo gravíssimo. Porque a omissão corre o risco de você acabar chegando na ingratidão. Porque quando você omite de demonstrar a sua gratidão, o seu coração, para com aqueles que estão ali aos olhos da carne, para que eles venham reconhecer o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, e olhar verdadeiramente esse aí é algum temente, você se omite de sua dever, da sua obrigação, você também tem grande chance de se tornar alguém ingrato. Então tome muito cuidado, porque o Senhor nosso Deus abomina a ingratidão. E tudo aquilo que nós trazemos e apresentamos para todos vocês são recursos, materiais de trabalho, para que vocês possam verdadeiramente se tornar igrejas vivas, sal e luz. Bendito nosso Senhor Jesus Cristo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
e abençoado, estarei apresentando agora para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção. Qualquer um que não conseguir gravar a mensagem, anotar as bases da Bíblia Sagrada, essa live fica salva em algumas das redes sociais com @igrejasbenditas, onde você vai poder voltar, pausar, anotar capítulo por capítulo, versículo por versículo e examinar nas Escrituras Sagradas, para ver se o que a gente está falando é aquilo que está escrito. Atos 17, versículo 11, a Igreja Nobre de Bereia. Vamos aqui apresentar a todos vocês a mensagem do nosso apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Lembrando, qualquer detalhe que acabou passando despercebido, não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada, essa live fica salva em outras redes sociais. Nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias para você ofertar. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então prestem sempre todos muita atenção para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui à ministração ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, escolha seu número de 1 a 12, para você estar recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado, para estar interagindo conosco em um só espírito, como a Ayla do Maranhão. Seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Livro de Amós, que possui 9 capítulos. Amós, que possui 9 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live, para mais honra e glória, nosso Senhor Deus. Livro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo... Eita, glória! Os três primeiros livros sorteados, 3 capítulos 3. Livro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 12, Amós, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 11,
de número 11, livro de Amós, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que a Bíblia Sagrada, ela tem 3 categorias. Ela é letras, que são as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e também cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E o Jean de Blumenau, Santa Catarina, seja muito bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. A Ana do Paraná também seja muito bem-vinda. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, de cada vida bendita dos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada área e setor dessas vidas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podem fazer, e testemunhar em favor da tua obra, do teu reino, do teu evangelho, da tua justiça e das tuas 12 igrejas virtuais, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Amós, capítulo 3, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos do versículo 1 ao versículo 7. Amós, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de Ruth é muito forte, justamente testificando as ministrações anteriores. Como aqui o Senhor deixou bem claro que não há uma ação, uma consequência sem uma ação. Então, nessa área nós... Oi? Livro de Ruth. Amós, exatamente, perdão. Nesse livro de Amós, capítulo 3 aqui, nós vemos que como há uma consequência de acordo com cada uma ação, cada um posicionamento do qual nós tomamos. E aquele que muito lhe foi dado, muito também lhe será cobrado. Como muito foi cobrado o povo de Israel, porque o próprio Deus vivo havia se manifestado para eles, mostrado as maravilhas que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é capaz de fazer. Então devemos estar atentos, examinando com muita atenção e com muito cuidado, para que nós estejamos sempre alegrando o coração do nosso Senhor por simples caráter. É o mínimo, pois devemos lembrar que Ele deu a sua vida por nós. Tudo aquilo que Ele faz, a vontade dEle, é o melhor para todos nós, tanto naturalmente, quanto biologicamente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, todas as áreas entes, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, de acordo com a vontade dEle, é o melhor caminho para todos nós. Então, quando nós verdadeiramente o obedecemos em espírito e em verdade, não temos nada a perder. Então devemos estar sempre tomando muito cuidado com a arrogância, a soberba e o colocar os nossos corações, as nossas atenções, direcionar a nossa vontade a coisas
e priorizar coisas que, por mais que não sejam pecado, mas acabam te afastando mais do Senhor Deus, porque você prioriza mais elas do que o seu relacionamento. Hoje em dia, não precisa ir longe não, as pessoas estão priorizando mais a sua religião do que verdadeiramente um relacionamento com o Senhor Deus. As pessoas priorizam mais um templo de 4 paredes construído pelo ser humano do que o templo que somos nós, os seres humanos, o templo que habita o Espírito Santo de verdade. Então, aquele que devemos examinar com muita atenção e cuidado, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados nem confundidos, e verdadeiramente Ele nos direciona no caminho certo. Mas basta que nós venhamos o quê? A nos posicionar de acordo com a palavra, a verdade e as bênçãos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não temos nenhuma religião e não ensinamos nenhuma religião, pois aqui nós somos seguidores, praticantes da palavra, do reino e da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia, examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E lembrando, não conseguiu anotar, salário fica salvo em outras redes sociais com @Igrejas Benditas. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está ali acima para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixando aqui sempre muito claro, gente, que nós estamos oferecendo mais de 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos a nós. Você vê qualquer outra denominação aí colocando esse desafio, recebendo esse desafio, porque a gente afirma para vocês, não é em vão. Vocês podem ofertar tanto aqui quanto lá, mas é necessário que nós damos a garantia de que aquilo que você faz em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, não estará sendo em vão. Temos aí as nossas mais de 100 denúncias, em que nós colocamos à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. A gente não está vindo aqui ser mais uma igreja manipuladora que extorque o povo, não. Estamos vindo aqui dando oportunidade a todo mundo, cada um de acordo com os seus recursos, com as suas condições, com a sua vontade, com a sua capacidade. Cada um tem uma oportunidade. Agora, para você usar dessa oportunidade, desfrutar dela, basta o quê? Você se posicionar, você querer verdadeiramente, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio de mais um rebanho de benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Rebanho Bendito Par, de número 10, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 9, é o próximo a estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. E o livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Efésios, que possui 6 capítulos. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live para mais honra e glória ao Senhor Deus. A Rafaela do Ceará, seja muito bem-vinda com a paz e a graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, para que a partir de 1h12 da madrugada vocês possam estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, para a meditação do Rebanho Bendito Par, de número 10, Efésios, capítulo 1. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 9, livro de Efésios, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, levando a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso sendo ministrada com orações, pois os ministérios das igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. É por isso que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta
para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar participando da live para mais um Glória nos seus Deus. Vamos à administração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. A Raíssa Miranda do Pará também, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à administração de mais uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada ambiente onde esta live estiver alcançando, nas benditas vidas, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração. No livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 23. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Novamente, um outro capítulo sorteado, testificando tudo aquilo que foi ministrado no decorrer dessa live, para mais honra e glória no Senhor Deus. Aqui vemos o apóstolo Paulo exortando o povo a buscar aquilo que realmente importa, para que venhamos a verdadeiramente ter pleno conhecimento, ter plena convicção e confiança daquilo que o Senhor nosso Deus prometeu àquele que crê. E como o Senhor Jesus afirmou, João capítulos 14, 15 e 16, aquele que crê faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Você viu o Senhor Jesus o tempo todo cruzado, com o braço cruzado, dando tempo, batendo palma, dando glória a Deus, aleluia? Não. Você via ele indo de casa em casa, evangelizando, levando a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, dando alimento quando necessário para o povo. Então devemos estar olhando e sendo os seus imitadores, de forma que venhamos a verdadeiramente reconhecer Ele como nosso Senhor Deus. Não apenas falar por boca, mas sim decretar através de nossas atitudes quem é o Senhor de nossas vidas. Pois aqui deixa bem claro que foi dado à igreja, porque a igreja não é um templo físico de 4 paredes. Igreja é o ser humano que faz a obra do Senhor Deus, de acordo com como está escrito, em nome dele. Não adianta você fazer no seu próprio nome, no nome da sua religião, no nome da sua empresa, porque senão se torna, e também não ser como está escrito, porque senão se torna em vão palavra dele próprio. Mateus capítulo 15, versículo 7 a versículo 9. Esse povo
se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos vigiar e orar para que o Senhor nosso Deus possa permanecer sendo prioridade em nossas vidas. O Pedro Henrique de São Paulo, seja muito bem-vindo, papais, e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar participando das lives e tirando suas dúvidas. Ou então, você apenas deixando em comentário uma palavra do Senhor nosso Deus que fale ao seu coração para falar ao coração de outros que precisam e necessitam. Próximo, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o próximo livro aqui a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é o livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro aqui a ser ministrado nesta madrugada. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 4 e do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração. Siga ou se inscreva para continuar recebendo orações mesmo após o término dessa live. Oração de número 9 é a próxima a estar sendo ministrada nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença, serem protegidos com os poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 13 aqui do livro de 2 Tessalonicenses, vemos o apóstolo Paulo deixando bem claro como o líder dá o exemplo para que o povo que estiver sendo apacentado venha a imitá-lo. Aquilo que nós semeamos, isso nós também iremos colher. Então devemos estar sempre atentos, vigiando com muita atenção e com muito cuidado em tudo aquilo que nós semeamos. Principalmente quando semeamos em terra da qual é alguém que é um ministro, um rei, um sacerdote constituído pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que nós damos a garantia a todos vocês de que tudo que vocês semeiam em boa terra virá a frutificar. E afirmamos que nós somos boa terra não só por palavras, e sim por atitudes. Basta vocês examinarem as nossas obras, examinarem os nossos frutos, para vocês vierem a testificar a diferença em Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus. Vou apresentar mais uma mensagem
do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para todos vocês. Então prestem todos muita atenção para mais um Glória ao Senhor Deus. Lembrando, qualquer dúvida que ficar, essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. Muita atenção. Leia em Mateus 25, de 31 a 46. Vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Atenção, todos os políticos, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores vão estar voltando das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar a eles as suas ofertas. E com a sua oferta de cada município, cidade, feita por moradores, independente do valor, sendo ela R$1 ou 1 bilhão, nos ajuda fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades para eles fazer a oferta deles. Nós vamos dar ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do seu segmento de fé religioso, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Confira em Mateus 25, de 31 a 46. Entre em contato conosco no privado, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo: só eu fiz, para entrar no livro de oração. Muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus poderoso. Recado dado. Aqueles que querem ofertar ou dizimar nesse ministério Nosso Senhor Jesus para conosco, nessa rede social você encontra o link, as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está ali acima. E lembre-se que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. A GSN do Pará, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Se inscrevam ou nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, são os últimos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Caso você tenha chegado atrasado, perdeu o seu número de rebanho em alguma das ministrações, essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. Estamos sempre aqui presentes com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12, com orações e ministrações da palavra do Senhor. E de 1h12 até 1h24, estamos interagindo com todos aqueles que deixam aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Vamos aqui dar início à ministração do livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. Livro de Gálatas, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Gálatas, capítulo 3. E para rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Gálatas, capítulo 4, para a sua meditação. Também acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, comigo no @mileofertadim, onde lá é mais focado em polêmica, debate, interação com os comentários para tirar suas dúvidas e vocês poderem vir a se tornar igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejasbenditas, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada ambiente. E todas essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas,
libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus, o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 27. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de Gálatas nos recorda como o Senhor Jesus nos liberta de tudo aquilo que é da parte do ser humano, aquilo que nos prende, aquilo que é dessa terra. O Senhor fez nova todas as coisas. É necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado cada passo que nós tomamos, em nome de quem, com que intenção, por quem nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Porque tem muita gente fazendo muita coisa por si mesmo e querendo receber o galardão daqueles que fazem em nome do Senhor. Lá em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus prometeu 100 vezes mais em tudo por aquele que abandona tudo por amor dele e do evangelho dele. Aí tem gente que perde tudo, ou então que deixa de ganhar alguma coisa e quer dizer, Jesus, foi por causa de você. Vamos lá, tem muita diferença você deixar e você perder, ou você nem conseguir conquistar. Vamos vigiar sempre com muita atenção e cuidado e guardar o nosso coração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus a Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, seu município, seu estado, para estar participando conosco, interagindo nos comentários. Siga ou se inscreva para continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o último livro é o livro de Filemão, que possui um único capítulo, eu já falei. Livro de Filemão, que possui um único capítulo. Filemão, capítulo 1 único, é uma meditação para todos nós estarmos aumentando a nossa fé. Então escolha o seu número de 1 a 12, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. O Kaique de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Francisco José do Ceará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros e ofertantes de nossa igreja virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco, nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser lavadas, cobertas e revestidas com o santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada ambiente, cada vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, juntos conosco em espírito, nesta madrugada, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus poderoso. Presta atenção. Vamos aqui dar início à ministração no livro de
Gálatas, capítulo... Que Gálatas? Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 14 ao versículo 20. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua boa vontade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não me alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Filemão, vemos ali a cooperação, o companheirismo daqueles que estão nos verdadeiros caminhos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se prendendo a questões materiais, a questões naturais da carne, mas sim buscando trazer sempre em evidência o Espírito Santo de verdade, através de nossas obras e de nossos frutos, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Filipenses, capítulo 4, que ele não está de olho nos donativos do povo, mas sim no crédito, no benefício que esse povo recebe ao verdadeiramente semear a sua semente em uma terra fértil, em nome do Senhor nosso Deus, é da mesma forma como nós estamos hoje em dia. Tanto é que nós oferecemos dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que é em vão você entregar suas ofertas ou seus dízimos ao nosso sacerdote e apóstolo. Não é porque a gente está de olho no seu dinheiro, é porque nós estamos de olho em verdadeiramente nos benefícios que você vai ser capaz de conquistar. É realmente impressionante como o Senhor nosso Deus é capaz de abençoar aqueles que são fiéis ao Senhor, à sua palavra, ao seu reino e à sua justiça. Então faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais uma glória no Senhor Jesus. Vou dar início agora ao sorteio dos números de 1 a 7, então escolha o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. E lembrando, qualquer informação que você tenha perdido, seja o seu número de rebanho, de 1 a 12, seu número de 1 a 7, ou alguma ministração que você queira escutar novamente, ou falou o seu coração e você sentiu no seu coração que vai falar com outra pessoa também, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas, para você compartilhar outras vidas que precisam e necessitam e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Então, deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que eu estarei daqui a pouquinho interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Enquanto isso, vou dando uns comunicados muito importantes para todos vocês. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite, da madrugada,
em nossas igrejas virtuais de segunda a sexta para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber as recompensas. Seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras da Bíblia Sagrada para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Lembre-se também, examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando, se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado, pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente de segmento religioso, independente de grau de escolaridade, independente de recursos ou condições, pois o Senhor Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser e quanto Ele quiser também, desde que preguem 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas, ao se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, pois como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, devemos priorizar os domésticos da fé. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nós estamos vindo aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Tanto é que nós falamos, mesmo sendo membros de nossas igrejas virtuais, pode continuar frequentando qualquer um outro templo físico, porque o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Você também pode ofertar no outro e ofertar aqui, mas lembrando que nós damos a garantia de que nada você estará fazendo em vão, se feita junto para ou junto conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Kaique havia perguntado como que é o meu nome. Eu me chamo Milena e sou ministradora dessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o Marcos aqui tinha feito uma pergunta anteriormente, cadê? Não esqueçam de deixar nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Para que vocês possam ser igrejas sal e luz, bendito nosso Senhor Jesus, onde quer que se alcance nessa madrugada. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O Elísio, lá de Fortaleza, Ceará, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Como eu sou ofertante e estou precisando de oração, entre em contato conosco no privado abençoado, que com certeza o nosso sacerdote apóstolo estará colocando você no caderno de orações para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Fale conosco no privado, que a nossa produção vai estar te respondendo, para anotarmos a causa da qual você quer verdadeiramente ali que o nosso sacerdote interceda ao seu favor, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A Eliette Gonzaga, de Salvador, Bahia, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Achei a pergunta do Marcos. O Marco Antônio, de Minas Gerais, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do Senhor Jesus, perguntou. Vou continuar perguntando. Em casa você chama seu pai de apóstolo ou pai? Depende da situação. Se eu estiver ali naquele momento da reunião, realmente ali espiritual, eu chamo ele de apóstolo ou de sacerdote, dependendo ali realmente do cunho da conversa. Se eu estiver ali no meu natural, eu chamo de pai. Se eu estiver na área empresarial, aí que eu me confundo. Às vezes eu chamo de pai, às vezes eu chamo de apóstolo, chamo de sacerdote, e por aí vai. Tudo para mais agora, nosso Senhor Deus. O Agostinho de São Paulo, capital, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória, Senhor Deus. Perguntou se eu acompanho um químico e cientista. Não, abençoado, não acompanho esse abençoado aí, não.
pois o meu foco realmente é as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, a área empresarial financeira. Temos aí o lançamento do meu livro que está chegando aí, levando a palavra do Senhor Deus, instruindo todos vocês nas escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deixando claro, não sou pastora. Pastor é um só. João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus. Um só rebanho e um só pastor. Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estou aqui ministrando a palavra do Senhor de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E também ministro de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim. O Cristiano de Angélica, Mato Grosso do Sul. Seja novamente muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, vou apresentar para vocês uma das nossas mais novas denúncias com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Enquanto isso, vocês não se esqueçam também de entrar em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, independente de recursos ou condições financeiras, pois temos oportunidade para todos. Então, abençoados, muita atenção na nossa denúncia de número 103. Pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas e proteções em tudo. As promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19. Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que as 7 afirmações a seguir, que provar as 7 afirmações a seguir na Bíblia Sagrada, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus, e a eles ninguém engana. Essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio.
E lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois lembrando que você sabendo ou não, essas informações não vão deixar de serem necessárias em sua vida. Quem perdeu as informações, você encontra a mensagem completa no meu canal @mileofertadim e também a playlist, que para quem não sabe é uma lista de vídeos que você vai encontrar em sequência todas as nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para todos vocês. Para mais um, glória ao Senhor Jesus. O Agostinho me perguntado, o livro é sobre o quê? E mais ou menos quanto por cento concluído já? Tá 99% concluído, abençoado. Tá agora em processo de revisão. Vai também passar pelo processo de patentear, não é essa palavra não, de direitos autorais. Eu esqueci o nome correto agora, me deu um branco. Mas aí vocês vão com certeza receber. E ele aborda. É porque justamente com esse negócio aqui da live, eu fui aqui pegando os pontos chaves daquilo que é o básico que eu vi que tá em falta para a maioria das pessoas. E aí eu juntei tudo desse básico aí, trouxe também uma pegada mais profunda, mas de uma forma mais simples, que justamente o intuito é todo mundo, desde aquele que começou agora, daquele que tá pensando se vai ou se não vai, daquele que já tá cascudo, já tá há muito tempo no evangelho, mas tá esquecendo do princípio, para que vocês possam ser direcionados na palavra do Senhor nosso Deus, para virem a desfrutar, a prosperar, a verdadeiramente começarem a agir de forma que as palavras, as bênçãos e as promessas do nosso Senhor Deus possam alcançar a sua vida. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Exatamente, para eu tirar suas dúvidas, deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Nós estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor, das escrituras da Bíblia Sagrada, exatamente. Da Bíblia Sagrada, das nossas mais de 100 denúncias, dos nossos projetos e propostas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Exatamente. E aqui o abençoado, o Marco havia comentado, falar a verdade, ano passado quebrei tá, entendi. Abençoado, olha só. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vigia, é necessário que você justamente faça aqui agora uma oferta para você poder se limpar, para poder se proteger, porque você vem comentando de muitas coisas que você está sofrendo, muitas perseguições, e se você tentar entrar em aquilo que parece ser uma batalha espiritual que você vai vencer, acaba vindo o juízo e a conta chega. Porque se você não estiver verdadeiramente ali protegido, guardado pela palavra do Senhor Deus, pelos anjos celestiais, não é com qualquer coisa que você pode se envolver. Então, justamente que aborda ali no livro, para que vocês possam estar sempre atentos, prudentes, vigiando, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então, não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. 12 minutos antes das 8 é no @as_sem-ovelhas, onde é minha mãe que estará ministrando na palavra do Senhor nosso Deus. Aí, viu? Hoje mesmo fui na igreja, cheguei em casa, comecei a ouvir vozes. Faça o que a gente está falando, abençoado. Faça uma oferta independente do valor ao nosso sacerdote e apóstolo, para você poder se limpar. Lucas 11, versículos 41 e 42. Você vai lá, examina nas escrituras sagradas para você poder se limpar. E entre em contato conosco no privado, nos passando aí o seu nome, pedindo para que o nosso sacerdote possa interceder por você. Mas lembre, em outras redes sociais, você encontra a live salva, você vai poder voltar a examinar cada uma das passagens da Bíblia Sagrada, para você poder ver se o que nós estamos falando está escrito ou não nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives, fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e meu muitíssimo amém. Lembre-se também de falar com as autoridades políticas da sua região para levar um de nossos templos físicos que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Mais informações, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e fique com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Meu muitíssimo amém.